O verdadeiro motivo pelo qual nunca voltamos à Lua não tem nada a ver com cortes no orçamento, política ou falta de interesse. O verdadeiro motivo foi mantido em segredo por mais de 50 anos, e o homem que o revela não é um denunciante anônimo escondido atrás de um pseudônimo. Seu nome é Charles Duke, o 10º ser humano a caminhar na superfície lunar, um brigadeiro-general da Força Aérea, a voz que guiou Neil Armstrong durante o primeiro pouso da humanidade na Lua. Em abril de 1972, durante a Apollo 16, Duke e seu comandante encontraram algo nas terras altas de Descartes que não deveria estar lá. Eles contataram Houston por rádio e descreveram o que estavam vendo, e Houston ficou em silêncio. Não foi o atraso normal do sinal. Um silêncio longo, deliberado e arrepiante. Quando a resposta finalmente veio, não foi uma pergunta, foi uma ordem. Siga em frente. Duke seguiu essa ordem por 40 anos. Manteve a boca fechada. Protegeu o segredo. Mas agora, aos 89 anos, ele não vai mais se calar. E sua explicação é aterradora. O astronauta. Para entender por que esse homem permaneceu em silêncio por 4 décadas, é preciso entender que tipo de homem ele é. Duke não se assusta facilmente. Ele entrou para a NASA em 1966 e foi imediatamente reconhecido como um dos pilotos mais inteligentes e inabaláveis de todo o programa. Começamos a viagem de volta para casa no 8º dia. E no 9º dia fizemos uma caminhada espacial, uma atividade extraveicular, EVA, e estávamos a cerca de 180 mil milhas da Terra. Antes da NASA, ele pilotava alguns dos caças mais avançados do arsenal da Força Aérea. A precisão era a sua linguagem. Os fatos eram a sua religião. Não era um homem dado à imaginação ou ao exagero. Sua voz foi a última coisa que Armstrong e Aldrin ouviram antes de pousarem no Mar da Tranquilidade durante a missão Apollo 11. Aquela famosa conversa em que ele diz que um monte de caras no chão estavam quase ficando roxos de tanto prender a respiração. Esse era Duke. Calmo, firme. O tipo de homem que não vacila quando o mundo inteiro está observando, e 2 vidas dependem de sua compostura. 3 anos depois, ele recebeu sua própria missão, a Apollo 16. Ele e o comandante John Young decolaram em 16 de abril de 1972 e passaram 71 horas na superfície do mar lunar, mais tempo do que quase qualquer tripulação anterior. Seu local de pouso foi o Planalto de Descartes, uma região antiga e acidentada da Lua que os cientistas acreditavam ter origens vulcânicas. Eles dirigiram o veículo lunar por quilômetros através de um terreno árido que nenhum olho humano jamais havia visto. Coletaram amostras geológicas de crateras e cristas, realizaram todos os experimentos da lista de verificação. A missão deveria responder a perguntas científicas simples sobre a história geológica da Lua, nada mais. Ele escolheu um local de pouso, reduziu a velocidade de avanço e, em seguida, baixou o módulo lunar. A NASA considerou este um dos voos Apollo mais bem-sucedidos de todos os tempos. Todos os objetivos foram alcançados. Tudo correu perfeitamente. Pelo menos, essa é a versão oficial. Mas aqui está o ponto. Se você assistir à gravação bruta e sem cortes da missão, não aos vídeos com os melhores momentos, mas sim às gravações completas, algo está errado. Há momentos em que Duke simplesmente congela no meio de uma frase, no meio de um passo, completamente imóvel. Sua linguagem corporal muda. Ele para de se mover completamente e encara algo além do enquadramento da câmera, algo que a lente nunca captura. Você ouve a voz de Young crepitando no rádio. "Charlie, você está bem?" Uma longa pausa. O tipo de pausa que parece proposital. Então Duke, quase inaudível. Sim, estou bem. Só estou observando." Sua voz soa diferente, distraída, como a de um homem tentando processar algo para o qual seu treinamento nunca o preparou. Observando o que as transcrições não dizem, os relatórios pós-missão não mencionam isso, e Duke não falaria sobre o assunto por décadas. Mas quando finalmente começou a falar publicamente por volta de 2015, o que ele descreveu não apenas desafiou a versão oficial da NASA, como a demoliu.
As anomalias, a primeira coisa era a luz. A luz solar na Lua deveria ser branca pura. Sem atmosfera, não há dispersão. Isso é física básica. Mas Duke disse que às vezes via cores que não deveriam estar ali. Azuis, roxos, não reflexos de equipamentos ou da viseira. A própria luz era colorida. Ele desviava o olhar, olhava de novo e estava diferente, mudando em um mundo onde nada deveria mudar. E acredite, ele ouviu sons na Lua, onde o som é fisicamente impossível, nem pelo rádio, nem por vibrações mecânicas do traje. Tons, frequências às vezes harmônicas, quase musicais, às vezes dissonantes e profundamente perturbadoras. Ele se virou para Young e perguntou se ele também conseguia ouvir. Young disse que sim. 2 dos pilotos de teste mais rigorosamente treinados da história da humanidade, vivenciando algo que viola as leis da física, e eles nunca relataram isso porque quem acreditaria neles? Mas piora. Duke descreveu o próprio tempo se comportando de forma errática. Ele estava trabalhando em uma tarefa, verificava o cronômetro do traje e 20 minutos haviam desaparecido. Subjetivamente, parecia que tinham sido 2. Outras vezes, 5 minutos no relógio se estendiam como se fossem 1 hora. Young vivenciou a mesma coisa. A percepção subjetiva do tempo deles nunca coincidiu com o relógio da missão durante toda a permanência na superfície. E havia a presença. Duke disse que todos os astronautas que caminharam na Lua sentiram a sensação de estarem sendo observados. Não por Houston, nem uns pelos outros. Algo mais, algo vasto e consciente. Ele descreveu como avassalador. Por um poste de 3 metros, a apenas 3 metros de distância, estava um experimento biológico. Então ele sai e está trabalhando nesse experimento de costas para mim. Não exatamente hostil, mas inescapável, como se algo enorme os estivesse estudando, como se estuda um inseto que acabou de pousar na sua mão. E não era intermitente. Era constante desde o momento em que pisaram na superfície até o momento em que fecharam a escotilha para sair, observando, esperando, com uma paciência que ultrapassava qualquer compreensão humana de paciência. Luzes estranhas que mudavam de posição sozinhas, sons no vácuo, onde o som não pode existir fisicamente. O tempo que se recusava a obedecer ao relógio, esticando-se e comprimindo-se de maneiras sem sentido. A sensação de ser observado por algo que você não pode ver, não pode nomear, não pode explicar. Algo antigo e incrivelmente paciente. Duke e Young vivenciaram tudo isso na mesma missão. Eles trocaram impressões em particular, suas experiências coincidiram e eles não contaram a absolutamente ninguém. Acompanhe meu raciocínio. Porque tudo o que acabei de descrever, as luzes, os sons, as distorções temporais, a presença, não foi o que manteve Duke em silêncio por 40 anos. Não foi por isso que paramos de ir à Lua. Essas anomalias eram perturbadoras, sim, inexplicáveis. Mas eram experiências subjetivas, difíceis de comprovar, fáceis para a NASA descartar como estresse ou desorientação. O que vem a seguir é diferente. O que vem a seguir é físico, concreto, fotografado, e é a razão pela qual nunca voltamos. Se você ainda não é assinante, inscreva-se agora, porque o que Duke encontrou naquela crista nas terras altas de Dart muda tudo. As estruturas. Duke e Young estavam a 6 quilômetros do módulo lunar, do outro lado de uma crista onde a Terra sequer era visível no céu acima deles. Apenas os dois, o rover, uma desolação cinzenta sem fim que se estendia até um horizonte nítido como uma navalha. Eles deveriam estar coletando amostras geológicas, trabalho de rotina, metódico, entediante até mesmo para uma caminhada lunar. Padrões, o tipo de tarefa que você faz no piloto automático enquanto sua mente divaga. Então, Duke olhou para o horizonte e tudo mudou. Havia algo de errado com as formas. Na Lua, tudo é aleatório. Cráteres.
Rochas, entulho espalhado por bilhões de anos de impactos de meteoritos. Nada tem contornos nítidos. Nada é regular. Mas o que Duke viu naquele horizonte tinha contornos, geometria, linhas retas demais, ângulos uniformes demais, deliberados demais para serem naturais. Ele avisou Young. Young parou o veículo imediatamente. Ele também viu. Eles se aproximaram lentamente. O veículo levantava uma fina poeira cinza que pairava no vácuo antes de se depositar como pó. Nenhum dos dois falou. O rádio estava ligado, mas silencioso, apenas respirando. E à medida que diminuíam a distância, as formas se revelaram em algo que fez o estômago de Duke revirar. Algo que tornou completamente irrelevante cada hora de treinamento, cada briefing, cada suposição sobre o que a Lua deveria ser. Uma parede ou uma fundação angular, feita de blocos cobertos por uma espessa camada de poeira lunar, mas inegavelmente construída. Não esculpida por impactos, não moldada pela geologia, não produto de nenhum processo natural sobre o qual tivessem sido informados. Construída, deliberadamente construída por algo com inteligência e propósito. Duke estimou que ela se estendia por cerca de 100 metros de comprimento e desaparecia na superfície em ambas as extremidades, afundando sob o retábulo como se a Lua a tivesse engolido lentamente ao longo de eras, como se estivessem vendo a espinha dorsal exposta de algo muito maior enterrado ali. Algo que se estendia em direções que eles não conseguiam seguir. Eis o problema. Aquela estranha luz colorida que Duke observara durante toda a missão estava mais concentrada ali, azuis e roxos, mais intensos, se movendo pela superfície da estrutura como se estivesse afetando a luz ao seu redor. E aqueles tons harmônicos que eles vinham ouvindo agora estavam mais altos, muito mais próximos, quase direcionais, como se a própria estrutura fosse a fonte, o silêncio. Duke acionou seu rádio. Ele descreveu o que estavam vendo para Houston em uma linguagem clara e precisa. Uma formação geométrica, não natural, parece construída com aproximadamente 100 metros de comprimento, pedindo orientação e então nada. Silêncio, não o atraso normal de 1,3 segundos no sinal. Isso se torna instintivo, disse Duke mais tarde. Uma resposta do Mississippi, esse é o ritmo, mas esse silêncio se estendeu por 2 segundos. 5. Duke e Young se entreolharam. Duke chamou novamente. Houston, me recebe? Nada. 20 segundos. 30? Os segundos pareceram horas. Duke disse que conseguia ouvir a própria respiração dentro do capacete, o chiado do sistema de oxigênio do traje, o leve crepitar do canal aberto. Ele olhou para a estrutura enquanto esperavam. Ainda estava lá, ainda real, ainda impossível. E do controle da missão, a 240 mil metros de distância da sala repleta dos engenheiros mais inteligentes do planeta que monitoravam cada passo da missão, absolutamente nada. Agora pense em como é essa sensação. 2 homens parados na Lua, completamente sozinhos, olhando para algo que não deveria existir, e as únicas pessoas que podiam ouvi-los ficaram deliberadamente em silêncio. Quando Houston finalmente respondeu, a voz era plana, controlada, sem curiosidade, sem alarme, sem perguntas adicionais. Apollo 16. Continuem com as atividades planejadas de coleta de amostras da EVA. Foi só isso. Toda a resposta a 2 astronautas relatando estruturas artificiais na Lua. Nenhum pedido por mais detalhes, nenhuma empolgação, nenhum choque. Apenas uma fria instrução para prosseguirem, como se já soubessem. Como se aquilo não fosse novidade para eles. Mas Duke e Young não prosseguiram. Não completamente. Tiraram fotos, dezenas delas, closes dos blocos, fotos panorâmicas mostrando a estrutura contra o horizonte, fotos de contexto de todos os ângulos possíveis antes que Houston repetisse a ordem. Duke disse que as imagens eram cristalinas. Ele mesmo apertou o obturador. Ele sabe o que havia naquele filme. Essas imagens nunca foram divulgadas, nenhuma sequer. Duke perguntou repetidamente à NASA sobre elas ao longo dos anos. As respostas mudam a cada pergunta, classificadas por razões técnicas, perdidas durante a transferência de arquivos,
Qualidade da imagem muito degradada para divulgação pública. A reação de Duke é de fúria mal contida. Ele estava lá. Ele mesmo apertou o obturador. Ele segurou a câmera com suas próprias mãos enluvadas, e ele sabe com absoluta certeza que essas fotografias estão guardadas em algum cofre, enterradas sob 50 anos de silêncio institucional. Mas é aqui que a coisa fica estranha. As estruturas em si nem são a parte mais perturbadora. É a idade delas. Em 2019, um entrevistador perguntou a Duke se as estruturas pareciam recentes. Duke balançou a cabeça lentamente. Não, é isso que torna tudo tão aterrador. Ele disse que estavam erodidas, desgastadas, de maneiras que não deveriam ser possíveis em um mundo sem atmosfera. Mesmo sem vento, chuva ou qualquer tipo de clima na Lua, essas estruturas carregavam as marcas inconfundíveis de tempos imemoriais, cobertas por crateras de impacto de micrometeoritos, o tipo de cratera que se acumula apenas ao longo de milhões de anos de bombardeio constante do espaço, possivelmente centenas de milhões de anos. Elas são anteriores a tudo que os humanos já construíram. Duke fez uma pausa, uma longa e pesada pausa. Elas são completamente anteriores aos humanos. Seja qual for a inteligência que construiu essas paredes, sejam quais forem as mãos ou ferramentas que moldaram esses blocos, fizeram isso muito antes de nossa espécie sequer existir na Terra. Quem as construiu? A resposta de Duke veio quase como um sussurro. Eu não sei, mas alguém ou alguma coisa estava construindo na Lua muito antes de nossa espécie existir. E a NASA sabe, e decidiu que o público não deveria saber. Estruturas antigas na Lua, fotografadas, relatadas em tempo real. E a resposta de Houston foi um silêncio deliberado, seguido por uma ordem para prosseguir. Mas Duke não era o único astronauta da Apollo a carregar esse peso. E o que os outros acabaram revelando décadas depois torna seu relato praticamente impossível de desconsiderar os demais. Em 2017, a maioria dos astronautas sobreviventes que caminharam na Lua durante o programa Apollo se reuniu em um encontro privado. Imagine a cena: uma sala silenciosa. Homens idosos, de cabelos grisalhos, movimentos lentos, a maioria na casa dos 80 anos, os únicos seres humanos vivos que já pisaram em outro mundo. Homens que outrora foram os exploradores mais audaciosos da história da humanidade. Agora reunidos, carregando o peso de décadas sobre seus ombros. Por anos, cada um carregou o mesmo fardo completamente sozinho. O mesmo silêncio, as mesmas perguntas sem resposta que os despertavam às 3 da manhã. E segundo Duke, aquele reencontro foi a primeira vez que qualquer um deles finalmente falou abertamente sobre isso. Todos tinham anomalias, disse Duke. Coisas diferentes, missões diferentes, mas a experiência de ninguém correspondia ao que a NASA dizia ao público. E todos sabíamos que não podíamos falar sobre isso. Não porque a NASA os ameaçasse explicitamente, mas porque ninguém acreditaria neles. Seriam chamados de senil, delirantes. Então, permaneceram em silêncio. Cada um deles por décadas, até que a reputação não importasse mais do que a verdade. E veja só, Duke não foi o único que eventualmente quebrou esse silêncio publicamente. Buzz Aldrin, o segundo ser humano a pisar na Lua. Um homem cujo nome é sinônimo do próprio programa Apollo. Em entrevistas posteriores, o olhar de Aldrin se tornava distante, sua voz baixava para algo comedido e cuidadoso enquanto descrevia um objeto monolítico em Phobos, uma das luas de Marte. Ele não hesitou. Não descartou a ideia com risos, nem a tratou como mera especulação. Ele olhou diretamente para a câmera e disse que aquilo exigia uma investigação séria e imediata. O homem que estava ao lado de Armstrong na base da tranquilidade, que deu um soco na cara de um teórico da conspiração por chamá-lo de mentiroso, pedindo ao mundo que prestasse atenção a algo profundamente estranho em outra lua completamente diferente. Edgar Mitchell, da Apollo 14. Ele caminhou na superfície lunar em fevereiro de 1971 e voltou um homem fundamentalmente transformado. Em seus últimos anos, Mitchell se inclinava para a frente durante as entrevistas, com a voz firme e o olhar fixo em uma certeza inabalável.
e afirmava categoricamente que a inteligência extraterrestre é real. E os governos sabem que as evidências são esmagadoras e têm sido assim há décadas. Os entrevistadores tentavam amenizar o tom, ofereciam-lhe saídas fáceis. Mitchell nunca aceitava nenhuma. Ele simplesmente repetia o que dizia, cada vez mais calmo, mais firme, como um homem que fez as pazes com uma verdade para a qual o mundo não estava preparado. Al Warren, Apollo 15. Ele orbitava a Lua, enquanto seus companheiros de tripulação exploravam a superfície abaixo. Em uma entrevista, Warren recostou-se, de braços cruzados, e afirmou categoricamente que acreditava que os humanos descendiam de seres que vieram de outro lugar, não da Terra. O entrevistador riu nervosamente. Warren nem pestanejou. Eis a parte que ninguém comenta. Não se tratava de teóricos da conspiração postando de seus porões. Eram oficiais militares condecorados e cientistas com doutorado. Homens selecionados a dedo entre milhares de candidatos e encarregados das missões mais complexas e perigosas já realizadas. Homens que tinham tudo a perder ao se manifestarem. E em seus últimos anos, livres do controle institucional da NASA, todos disseram a mesma coisa. A versão oficial é perigosamente incompleta. Se um astronauta dissesse que algo estranho aconteceu na Lua, seria possível explicar. Estresse, idade. Mas quando vários astronautas que caminharam na Lua, independentemente, em diferentes missões e décadas, descrevem anomalias que a NASA nunca reconheceu, isso não é confusão. É um padrão. E padrões exigem explicações, o que nos leva à pergunta para a qual todo este vídeo se encaminha. Aquela que Duke finalmente respondeu em 2023. O verdadeiro motivo pelo qual nunca voltamos. O verdadeiro motivo pelo qual alguém perguntou diretamente a Duke. Sem rodeios, sem margem para dúvidas. Será que há alguma conspiração? Era possível ver que ele ponderava cada palavra. Não no sentido de conspiração, disse ele. Não se trata de homens misteriosos em salas escuras. É paralisia institucional. A NASA possui dados, fotografias e observações de múltiplas missões que sugerem que a Lua é muito mais estranha do que a história da rocha morta. Mas divulgar esses dados desafiaria fundamentalmente o que as pessoas acreditam sobre o nosso lugar no universo, sobre se estamos realmente sozinhos. Uma longa pausa. Então, eles mantêm isso em segredo ano após ano. Não é por maldade, é covardia. Mas aqui está a questão. Essa não era a resposta verdadeira. Esse foi o preâmbulo. Porque então Duke disse a coisa que finalmente explica 50 anos de silêncio. 50 anos da humanidade virando as costas para a maior conquista de exploração de toda a história registrada. A coisa que, uma vez ouvida, faz com que tudo sobre o cancelamento do programa Apollo faça um sentido diferente. Poderíamos ter continuado, disse ele. Sua voz estava diferente agora, mais baixa, mais grave, carregando o peso de algo que ele guardara dentro de si por quase toda a sua vida adulta. Poderíamos ter construído bases lunares, enviado dezenas de outras missões, realmente investigado o que havia lá. A tecnologia existia, a capacidade existia, a vontade existia, pelo menos entre os astronautas e engenheiros que viviam e respiravam este programa. Ele fez uma pausa, olhou para as próprias mãos. Mas paramos. Depois da Apollo 17, em dezembro de 1972, mal voltamos por 50 anos. O salto mais extraordinário na exploração humana. E simplesmente desistimos. Por quê? A razão oficial são as restrições orçamentárias. O Congresso cortou verbas. Vietnã, Watergate, tudo verdade à primeira vista. Ele balançou a cabeça. Mas a verdadeira razão, aquela que ninguém dirá em voz alta, é que as pessoas que tomavam as decisões perceberam que a Lua levantava questões que elas não conseguiam responder. Questões sobre quem esteve ali antes de nós, o que aquelas estruturas significam, se estamos sozinhos, se algum dia estivemos. Ele se inclinou para a frente, os olhos fixos um no outro. Era mais fácil parar do que confrontar o que estava sendo encontrado. Deixe isso penetrar em sua mente. Deixe-o pousar de verdade. Segundo um homem que caminhou fisicamente na Lua,
que tocou sua antiga superfície com as próprias mãos enluvadas, que fotografou estruturas com sua própria câmera e as reportou a Houston em tempo real. Não paramos de explorar por falta de dinheiro. Não perdemos o interesse, não nos deixamos distrair por outras prioridades. Encontramos algo lá em cima que não estávamos preparados para enfrentar. Algo que desafiou tudo o que acreditamos sobre a história da humanidade e nosso lugar no cosmos. E 50 anos depois, ainda não estamos preparados. O testemunho. Charles Duke tem 89 anos. Ele viveu uma vida plena, criou uma família e serviu ao seu país de maneiras que a maioria das pessoas não consegue imaginar. E agora, no que ele sabe ser em seus últimos anos, está dedicando seu tempo restante a algo que teria destruído sua carreira, sua reputação e seu legado se tivesse tentado décadas atrás. Ele está contando ao mundo o que realmente aconteceu lá em cima. Eu pisei na lua, disse ele recentemente. Sem drama, sem autopiedade, apenas um homem relatando fatos com a calma certeza de quem não tem mais nada a perder e nada a proteger. Vi coisas que não constam em nenhum relatório oficial. Denunciei coisas que foram ignoradas. Tirei fotos que desapareceram. E estou contando isso a vocês porque vocês merecem saber. Não a versão higienizada, não a versão criada para manter todos confortáveis. A versão real. As estruturas ainda estão lá agora, enquanto vocês assistem a isto, nas terras altas de Descartes, onde permaneceram por milhões de anos, silenciosas. As fotografias que a NASA enterrou ainda estão em algum arquivo. As perguntas que os astronautas da Apollo sussurraram naquele reencontro privado ainda estão sem resposta. E agora, após meio século de silêncio, um dos apenas 12 humanos que já pisaram em outro mundo exige que prestemos atenção. Resta saber se a história dará razão a Duke ou o refutará. Mas seu depoimento levanta questões incômodas. Se ele estiver errado, por que suas descrições coincidem com o que outros astronautas da Apollo disseram independentemente em diferentes missões e décadas? Se ele estiver certo, o que significa sabermos da existência de estruturas antigas na Lua há 50 anos e não termos feito absolutamente nada? Duke manteve-se em silêncio por 40 anos. Agora, ele está falando. E a verdadeira questão não é se você acredita nele. É esta. Se a NASA possui as fotografias, os dados da missão, as observações de várias equipes descrevendo coisas que não deveriam estar lá, por que não divulgou nada disso em mais de 50 anos? Do que eles ainda estão nos protegendo? E o que eles temem que faremos quando finalmente descobrirmos? Deixe sua resposta nos comentários e inscreva-se, porque as missões Apollo deixaram muito mais segredos do que a NASA jamais quis que você soubesse. Estamos apenas começando essa história. A Lua nunca esteve vazia. E a verdade ainda está lá em cima, à espera.